Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live, nosso encontro de 10 horas da manhã, aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre a retomada do turismo, o pós-pandemia, para essa atividade tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E para falar sobre isso, nosso convidado é o Gustavo Araújo, que é gestor de turismo, especialista na área. Tudo bom, Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Érica? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com essa equipe do CRA, que presta um serviço excelente, não só para os administradores de empresa, mas para toda a sociedade, e principalmente nesse momento em que a sociedade anseia por informação, por conhecimento. Então, eu me sinto muito honrado de participar dessas iniciativas aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso, Gustavo. Bom, e a pergunta que não quer calar: estamos preparados para retomar o turismo? É essa a hora? Como que você vê esse momento de retorno, Gustavo? Então, por acaso, eu como empresário também do setor, né, eu tenho um empreendimento hoteleiro. Nós optamos, seguindo, né, o que está, as liberações de prefeitura, governo e etc. O meu empreendimento ele fica no interior do estado do Rio, então nós optamos por reabrir agora na segunda quinzena de julho. Uhum. Então, seguindo todos os protocolos, o distanciamento, enfim, foram feitos. Nós até estávamos conversando aqui antes de começar essa live, que eu e o professor Fábio participamos para falar de um tema similar a esse em abril, e de abril até agora julho muita coisa aconteceu, então muitos procedimentos foram pensados, foram trabalhados. Então, já existe um selo de uma certificação elaborado pela Agência de Vigilância Sanitária, Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo. Então, nesse meu empreendimento e em outros, né, seguindo o que está sendo feito pela hotelaria e pelos equipamentos de turismo em geral, nós vamos seguir esses procedimentos, esses protocolos, porque assim a retomada ela se faz necessária em função do impacto que a indústria do turismo gera na nossa economia. Então, existe uma discussão desde o início de preservar empregos, economia ou preservar vidas. Então, assim, é realmente uma situação muito delicada, mas eu entendo que respeitando essas fases, né, a fase laranja, a fase amarela, a fase verde, que é o modelo em que está sendo trabalhado agora, é possível a retomada com os devidos cuidados, mas aí eu acho que a grande pergunta é se o turista está preparado para essa retomada. Será que o turista ele está disposto a seguir esses protocolos, ao viajar atendendo a essas necessidades que são pedidas agora? Eu me pergunto muito se alguém estaria disposto a, por exemplo, ir para um hotel fazenda ou para um hotel de lazer para ficar de máscara, para não interagir, mas e a recreação para as crianças, por exemplo? Como é que vai funcionar? Então, são perguntas que eu acredito que elas vão sendo respondidas na medida em que esses equipamentos turísticos vão começando a ser reutilizados. Você falou sobre a questão do selo, né? Do selo Sim, Rio de Janeiro Turismo Consciente. isso. Né? A gente está vendo um movimento de retorno, né, por parte do governo, que normalmente fala que o turismo é o petróleo do Rio de Janeiro, como a gente falou na outra live com o Fábio, né? Como você vê essa questão do apoio? Está havendo apoio para o setor? Como você vê isso? Bom, eu acho que o apoio ele poderia ser um pouco maior e melhor, na verdade. Aí não é nem uma questão maior em termos de aporte financeiro, mas melhor no sentido de
apoio em setores ou em situações em que esse apoio ele faz mais necessário. Então, por exemplo, eu me preocupa muito a situação dos agentes de viagem, por exemplo, principalmente aquele agente de viagem que trabalha com turismo emissivo, ou seja, que ele trabalha vendendo pacotes, passagens aéreas e hospedagem para o turista que sai do Brasil para outro país. Imagina quem vende Disney. Os Estados Unidos está fechado para os brasileiros, né? E nós tivemos ontem um exemplo dos guias de turismo, né, que fizeram uma manifestação pedindo por um auxílio emergencial e outras demandas que eles têm. Então, assim, esse discurso de que o turismo é um novo petróleo é um discurso que eu já defendo tem mais de 10 anos. Eu sempre disse que para o nosso mercado, para o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo, o turismo seria uma solução, é uma solução para o nosso maior problema, que é a questão da desigualdade, enfim, desse abismo social que nós vivemos, porque o turismo emprega em todos os segmentos da sociedade, em todos os níveis. Eu não gosto muito de usar essa palavra níveis, mas, enfim, ele emprega desde a mão de obra qualificada até a mão de obra que não tem tanta qualificação. E alguns países têm toda a sua economia baseada no turismo. Então, eu acredito que os governantes eles deveriam não eu tenho uma preocupação muito grande para que não transmitir um viés político, né? A minha opinião aqui é totalmente apolítica, digamos assim, mas eu acho que esse discurso ele deveria ser efetivamente colocado na prática. Já que o turismo é o novo petróleo, então deveria haver um investimento e um olhar nesse momento para recuperação, para manutenção do mercado, da mesma forma como é feito com a indústria do petróleo, que não parou. Eu administro empreendimentos de hoteleiros em Macaé, então, e a indústria do petróleo tomou os seus cuidados, mas a exploração continua. Então, a exploração do petróleo, né? Ela continua. Então, eu acredito que tenha que ser pensado de uma forma mais abrangente em políticas públicas focadas no mercado de turismo e principalmente pensando nos profissionais, nas pessoas, né? Porque as grandes empresas elas têm uma forma, como são grandes, como tem um capital, às vezes capital estrangeiro investido nelas, fica mais fácil de se segurar. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos muito microempreendedores, profissionais autônomos, pequenas agências, que é o que movimenta a economia. Verdade. E falando nisso, você falou do fechamento da Disney, dos Estados Unidos fechado como um todo, né? Do medo das pessoas, como vai ser recreação, um hotel fazenda, etc. Você acredita que o turismo doméstico, nesse primeiro momento, vai ser mais importante para a retomada do turismo, aquele turismo de pertinho, vai ser mais importante para movimentar, para reiniciar essa questão do turismo? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, para os profissionais do mercado que estiverem assistindo aqui, a recomendação que eu faço é que direcionem os seus esforços para esse turismo, porque é o que vai acontecer e a gente observa que já foi o caminho é o caminho que está sendo tomado em outros países. Eu tenho amigos de hotéis, de resorts, hotéis de lazer aqui no Rio, que para o mês de julho já registraram 70% de ocupação. E não vendem mais porque tem essa restrição de capacidade de você não só poder oferecer 50% da sua estrutura. Mas se pudesse oferecer 100%, eles estariam lotados, eles estariam com ocupação máxima agora nos meses de julho e agosto, porque assim, eu percebo que algumas pessoas não aguentam mais ficar em casa, querem, enfim, viajar para olhar um outro quarto, né, diferente do seu, mas
eu acho que o turismo doméstico vai ser a nossa grande boia de salvação por enquanto, até porque eu acho que o receio maior é viagem de avião, viagem de ônibus e etc. Você interage ali com outras pessoas, requer uma série de cuidados, fora as fronteiras fechadas. Então, eu entendo sim que o turismo doméstico é a bola da vez, assim como vem acontecendo na Europa, assim como vem acontecendo na China, em que as pessoas estão viajando para o que é viável, né? Então, esse turismo interno é o que vai movimentar o setor agora nos próximos meses. Você falou, Gustavo, sobre a questão do turismo, né? Ele empregar todo o tipo de pessoa, todo tipo de qualificação de mão de obra. Então, isso quer dizer que afeta muito a população, principalmente dos municípios turísticos, né? Como acontece com Paraty. Vou trazer aqui para você uma experiência, né, que está sendo feita em Paraty, que eles estão consultando a população sobre a possível retomada do turismo, por ser um município, basicamente, que vive desse turismo. O que você acha dessa participação da população para a tomada dessa decisão? Pois por acaso, eu moro também em uma cidade da região dos Lagos, né, do Rio né, depende do turismo para o turismo é uma forma de movimenta bastante a economia, mas eu tenho muito receio dessa consulta, somente tomar uma decisão através da consulta pública, enquanto eu acho que a opinião máxima deveria ser dos profissionais de saúde, né? Então, porque inclusive era um dos pontos que eu venho debatendo bastante, é que essa retomada ela depende muito, o sucesso ou não dessa retomada, ela depende muito da cultura do local onde essa retomada está sendo feita. Um exemplo foi do que aconteceu agora no Rio de Janeiro, permitiram a reabertura dos bares e todo mundo viu o que aconteceu lá no Leblon, com os bares lotados, todo mundo sem máscara. Então, nem sempre, em alguns casos, a voz do povo é a voz de Deus, digamos assim, né? Tem aquele ditado. Às vezes, então eu acho que assim, uma consulta pública ela precisa ser linkada com uma consulta aos órgãos de saúde, porque a população quer sair de casa, a população precisa ganhar dinheiro, os comerciantes precisam voltar a trabalhar, mas e se não tiver leito de hospital, tiver uma nova onda, né, que dizem de casos e depois tudo virar um caos? Então, eu acho que só a consulta pública ela não é suficiente, porque aqui onde eu moro, por exemplo, se houver uma consulta pública, eu tenho certeza que todo mundo vai opinar por reabrir. Mas nós não temos mais leitos disponíveis. Desde semana passada, a prefeita fez um comunicado de que não tem mais leito disponível e o número de casos aumentou. Então, precisa ter essa... Eu acho que a grande palavra é resiliência, para que seja feita uma abertura da forma correta, porque eu também abri, como vem acontecendo em outros países, em outras localidades, em que você abre, aí depois, não, vamos voltar atrás, aí reabre. Aí no caso do turismo, poxa, eu já tenho reserva, preciso fazer devolução, ou preciso negociar para uma outra data. Eu acho que pode, de repente, queimar um pouco o filme do destino, entendeu? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele saiu do Rio de Janeiro, foi morar em Gramado, tá? Uma cidade que é um exemplo de um grande case de turismo no Rio de Janeiro. E eu falava bastante com ele, dizendo, olha, Gustavo, aqui o pessoal está seguindo os protocolos, ele até me mandava fotos, né, dos restaurantes com distanciamento entre as mesas, luva, álcool gel e tal. E olha, aqui a coisa está internado com coronavírus, entendeu? Inclusive até desejo melhoras aí para ele.
está internado com coronavírus, e a gente está vendo Belo Horizonte, que era o grande case, todo mundo, caramba, o que está acontecendo em Belo Horizonte, que é uma região sudeste e tem poucos casos, agora está sentindo os efeitos. Então, tudo tem que ser feito com bastante responsabilidade, e eu acho que empatia é a grande palavra. Verdade. A gente está recebendo vários comentários aqui nas nossas redes sociais de pessoas corroborando, né, essa questão. Por exemplo, a Leoneide Silva falando que praticamente todos vivem de turismo realmente em Paraty, como a gente estava conversando, e que a cidade é muito bem organizada nessa área. E o Genesi falando que em Vassouras a equipe da cultura e do turismo estão se reinventando, né? E que o empreendedor na área do turismo está tendo que se reinventar, se adaptar às condições atuais. É assim que você está vendo também, Gustavo? Não, certamente, porque o que acontece? O turismo, ele é um produto que é diferente de você vender, por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta você pega a caneta, você olha se ela escreve bem, se aquela cor lhe agrada, e etc. O turismo, nós vendemos algo intangível, nós vendemos uma experiência. Então, eu preciso me reinventar e pensar em como gerar essa experiência na medida em que nós estamos vivendo algo que é novo, né? Que é novo para todo mundo. Criou-se essa expressão, né, do novo normal. Novo normal. Pois é. Então, nós precisamos correr contra o tempo para propor aos nossos clientes uma nova percepção de experiência, algo que seja aprazível de máscara, por exemplo, né? Algo que seja interessante, mesmo você tendo que se preocupar em passar álcool gel na mão toda hora. Eu, particularmente, Érica, eu tenho uma opinião, algo assim, nessa fase, eu tenho muito receio fica difícil eu cravar qualquer opinião enquanto verdade, porque eu acho que a verdade ela precisa vir com a certeza, ela precisa vir baseada em fatos e dados. E tudo é muito novo, né? As coisas, cada dia tem uma informação diferente sobre o vírus, né? Sobre o novo coronavírus. Então, algumas opiniões que eu tenho é baseado em observações que eu venho fazendo, troca de informações com colegas do setor, e eu sou empresário da área também, eu observo o comportamento dos meus clientes. Então, assim, eu acredito que é até uma opinião talvez meio forte que eu vou dar agora, mas eu acho que para alguns clientes esse novo normal ele não funciona. Eu acho que algumas pessoas elas estão literalmente ou aguardando uma vacina, uma solução definitiva, ou infelizmente abrindo mão e indo para o risco. Olha, eu vou para o risco, eu vou, enfim. Porque ninguém está assim. Eu acho que por mais que você tome os procedimentos de segurança, você elimina o risco, você diminui o risco, perdão. Mas você nunca elimina o risco. Uhum. Então, eu acho que algumas pessoas efetivamente tomaram uma decisão de, olha, eu vou diminuir, mas eu vou correr o risco e enfim, vou para o restaurante, vou para o bar, vou para a minha casa de praia. Aqui onde eu moro, as casas de praia de veraneio estão lotadas, né? Então, você percebe muita gente do Rio de Janeiro vindo para cá, parece férias, a praia é cheia. Então, assim, algumas pessoas resolveram flertar com o risco e para. Não sei se eu posso dizer sorte, né? Mas eu não sei se eu posso dizer tentar a sorte. Mas resolveram diminuir o risco, mas enfim, assumir esse risco e ainda assim tomar, mesmo com os cuidados, mas tomar uma outra postura, entendeu? Gustavo, você falou sobre observar,
né, sobre ver como se comporta os turistas, como se comporta o mercado nesse momento. A gente pode dizer que o gestor de turismo ele precisa ser um entendedor, um observador da sociedade agora, para conseguir se reinventar, para conseguir entender como será esse comportamento no novo normal, no pós-pandemia? Não, com certeza. Com certeza. Essa, na verdade, isso já é algo que Philip Kotler, que é o grande pai do marketing, né, já vem falando muito antes dessa questão da pandemia. Então, quem já estava antenado a essa nova prática do marketing, de você elaborar o seu plano de negócios, definir um persona para o seu negócio, e já sabia quem era o persona do seu negócio, fica muito mais fácil ele gerar essa experiência que eu mencionei agora há pouco para esse cliente. Criar novas experiências. Então fica mais fácil porque ele já sabe quem é o cliente dele. Agora, na medida em que eu não tenho isso mapeado, fica tudo mais difícil. E hoje os negócios eles acontecem não só no turismo, nessa relação de pessoas com pessoas. E o grande desafio dessa pandemia foi que teve uma quebra nisso. Nós vivíamos uma situação, curioso que, sei lá, alguns anos atrás, as empresas tinham orgulho de colocar assim, não, minha empresa fica no endereço tal, sede própria, né? Era uma questão de status dizer que a sede da empresa era uma sede própria. Hoje, nós vemos essas fintechs, essas startups, essas empresas desse novo mercado tendo orgulho de dizer que estão num escritório de coworking, por exemplo, que é um local totalmente compartilhado, onde você troca experiência, tem várias empresas ali no mesmo ambiente, e com a necessidade do distanciamento social, isso meio que acabou. Você via hotéis, por exemplo, investindo em espaços de compartilhamento, co-living, explodindo co-living, a Accor investindo numa área para ser com uma proposta de hotelaria que gerasse essa interação entre os hóspedes, e com esse distanciamento social isso não é possível. Então, eu preciso o tempo todo entender o meu cliente. Na live que eu participei aqui em abril, eu comentava sobre como foi ruim para o meu cliente quando eu comecei a disponibilizar, a divulgar o meu negócio com tarifas agora para as férias de julho e para o final do ano, eu tive um feedback negativo dos meus clientes. Eles poxa, Gustavo, a gente vivendo um Armagedon e você querendo vender Réveillon. Então, agora, eu percebo que parte desses clientes, aí aconteceu um efeito inverso. Inclusive, foi o que me motivou a reabrir o meu produto agora em julho, porque muitos clientes começaram a nos pedir para abrir. Pô, eu quero ir, eu preciso ir, eu quero... reabre. Então, no momento em que eu entendi que parte dos meus clientes queriam voltar, e era permitido voltar, né? Então, nós optamos por reabrir, e nós estamos trabalhando também de uma forma de grupos fechados. Então, uma família aluga a estrutura, aluga os quartos, e então a infraestrutura fica disponibilizada para aquela família ou para aquele grupo. Uma forma de trazer mais segurança, né? Na medida em que aquele grupo está convivendo junto. Então, é mais uma questão de conseguir realmente entender e se reinventar. Gustavo, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que você desse uma dica, desse um recado para o gestor de turismo, para o aluno de turismo, para quem está nesse meio, para quem está nesse ramo, para os empresários, para conseguir voltar à tona, né, nesse momento de retomada da área. Bom, o que eu tenho que dizer? É um momento desafiador para todos, em todos os segmentos. Eu acho que muito do que da minha opinião aqui, eu vou acabar repetindo o que eu já falei nessa dica, digamos assim. Eu acho que nós precisamos, mais do que nunca,
saber quem é o nosso cliente, quais são as necessidades desse nosso cliente, então adaptar a nossa atuação para atender essas necessidades, mas passando pelos protocolos de segurança. Turismo doméstico é a bola da vez, isso não é inegável, é o que vem acontecendo no mundo, e eu venho repetindo bastante isso, que Conrad Hilton, né, que foi o fundador dos hotéis Hilton, ele dizia que para você definir um bom hotel, são 3 critérios. O primeiro, localização, o segundo, localização, e o terceiro, localização. Aí eu faço uma brincadeira com as palavras dele, dizendo que hoje, para um profissional de turismo, um dos caminhos para que ele possa se destacar durante esse período e na retomada são 3 passos também: capacitação, capacitação e capacitação. Então, aproveitem esse momento, essa live, por exemplo, para participar das lives, buscar conhecimento. Tá? Eu sou coordenador do curso de hotelaria do Senac, né, da Faculdade Senac. Foi preciso nos reinventarmos lá também, mas os nossos cursos eles estão abertos, estão funcionando. Então, busquem conhecimento. O Senac tem diversos cursos acontecendo, outras instituições também. Então, busquem conhecimento, aproveitem esse período para capacitação, porque não tenho dúvidas de que quem estiver capacitado e quem estiver melhor preparado vai navegar aí nas oportunidades que vão surgir quando as coisas melhorarem e pudermos ter uma retomada efetiva do turismo em nível global. Gustavo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no ADM Live. Espero que quando voltarmos a pleno vapor, a gente possa falar que vai estar tudo bem, que está tudo certo e que os gestores de turismo estão 100% atuantes. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Mais uma vez, Érico, obrigado pelo convite. Eu fico sempre à disposição de vocês e o pessoal que estiver ouvindo, que aí pelas redes sociais do CRA, quiser entrar em contato comigo através do CRA ou através das minhas redes sociais também, será um prazer atender a todos. Obrigado. Obrigada a você. E vocês que ficaram com a gente até aqui, já sabe, amanhã às 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre empoderamento financeiro feminino e você está convidado para essa live, tá bom? Muito obrigada pela audiência, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.